Opa, tudo bem? Meu nome é Kesd, aqui do canal Discipulado Profético, e eu quero te ajudar nesse vídeo a aumentar o seu dom espiritual. Exatamente. Depois que você terminar de ver esse vídeo, o seu dom espiritual vai duplicar, aumentar 3 vezes mais com o que eu vou te ensinar aqui hoje. E por que é importante você aumentar o seu dom espiritual? Porque a medida que Deus te deu esse dom foi simplesmente uma medida que eu chamo de medida 1. E Ele quer que você seja fiel nesse dom para que ele possa aumentar para o próximo nível. Imagine você tendo o seu dom espiritual hoje em um nível muito maior. Não seria mais interessante? Então, vamos lá. Antes, se inscreve aqui no canal, clica, dá aí um like aí bem legal, eu compartilho isso com outras pessoas, mas eu vou te ensinar hoje como realmente dobrar o seu dom espiritual. E é bem simples, que a primeira coisa que você tem que saber é qual é o dom que Deus te deu. Qual é o dom espiritual que Deus te entregou. Eu lembro que eu fui uma vez num treinamento, numa ativação profética, acho que foi em São Paulo, e quando eu voltei, e nessa conferência, nesse lugar, eu recebi um dom de palavra de conhecimento. E quando eu voltei para a minha cidade, quando eu cheguei, Deus falou comigo, seja fiel no dom que eu te dei. Se você continuar usando ele, for fiel, eu vou te dar outros dons. Então essa foi a promessa que Deus me deu naquele momento. Ou seja, não somente dobrar o dom de palavra de conhecimento, mas que se eu fosse fiel naquele dom, ele me daria outros dons. Então, qual é a chave para que o dom aumente, né, o seu dom espiritual aumente? A primeira chave é você tem que ser fiel ao que você recebeu. Você tem que usar esse dom. Não adianta simplesmente o dom ficar aí adormecido, parado, sem usar. E se isso tiver acontecido, fica no final que eu vou orar por você para reativar ele e reacender ele. Fica legal. Fica de boa. E a segunda coisa é, depois que você aprendeu a usar esse dom, você vai começar a aprender a nutrir esse dom. Como? Estudando sobre ele. Estuda sobre o dom, tenta ver outras pessoas que usam esse dom também, tenta realmente aprender mais com vídeo no YouTube, com livros, tenta se conectar com pessoas que caminham nesse dom de uma forma maior, que aí você vai buscar a transferência de unção daquele dom ali, ok? E a terceira coisa que você tem que fazer é nutrir a presença do Espírito Santo em amor, né? Nutrir a intimidade com o Espírito Santo, para que aquele dom possa cada vez mais ser aflorado. Quem te deu os dons é o Espírito Santo, o Senhor Jesus, através do seu Espírito. E quanto mais você fica perto do Espírito Santo, através da oração e do jejum, mais forte fica o dom na sua vida. Então, mas antes de tudo, você tem que saber qual dom você tem. Qual dom você recebeu? Vou dar um exemplo prático aqui que todo mundo talvez tenha, quase todos. O dom de orar em línguas, por exemplo. Se você tem um dom de orar em línguas, você continue orando em línguas. Agora, quer ter mais oração em língua, variedade de língua? É simples, basta você esticar o seu tempo de oração em língua. Se você ora, sei lá, 5 minutos em oração em língua, 10 minutos, começa a dobrar esse tempo. Coloca aí meia hora orando em línguas. Começa a esticar, porque Deus vai começar a ver que você está usando 100% da capacidade do dom que Ele te deu. E quando Ele vê isso, Ele muitas vezes vem e multiplica. Por que eu falo muitas vezes, não como uma regra? Porque depende de alguns fatores como caráter, tempo de qualidade com o Espírito Santo, depende da questão também do amor, do propósito, várias coisas. Mas geralmente ele aumenta. E aí você também tem que ser intencional. Já pensou, já parou para pedir para Deus dobrar e aumentar o dom na sua vida? Fala, Senhor, eu tenho um dom de revelação, aumenta esse dom. Senhor, eu tenho um dom de cura, aumenta o nível desse dom, aumenta a potência desse dom, dobra a potência dele. É simples, é só pedir. E aí, se você pede, você também tem que usar esse dom, ser intencional em usar esse dom. Quando eu cheguei dessa viagem, que eu tive essa ativação de palavra de conhecimento, eu tive que ser intencional e poxa, agora eu vou para a rua executar o dom na palavra de conhecimento. Porque se eu ficar só aqui na minha casa ou ficar aqui na minha igreja de boa, eu não vou exercitar o dom da palavra de conhecimento. Eu preciso exercitar o dom da palavra de conhecimento. Então eu comecei a fazer evangelismo na rua, comecei a fazer atividades proféticas, sobrenaturais, pedindo para Deus começar a me revelar o que está oculto na vida das pessoas. E aí eu fui, não simplesmente porque por ego ou vaidade, mas porque eu simplesmente tinha em mente. Eu preciso usar o dom, eu preciso ativar esse dom, eu preciso realmente vivenciar, porque Deus vai me dar mais dom se eu usar ele. Então, eu quero te sugerir que você anote os dons que você tenha e você comece a usar ele na potência máxima. Procure, se é dom de cura, procure alguém para orar por enfermidade. Se é dom da fé, comece a entrar em zona de risco, em passos de fé. Pede para Deus, me ajuda a reativar agora esse dom da fé e a dar passos de fé. E se é dom de sabedoria, começa a ajudar pessoas dando palavras de
sabedoria para as pessoas. Se é dom de interpretação de língua, use isso. Seja qual for o seu dom espiritual que você tenha recebido, eu quero que você possa colocar em prática. E se você sentiu que o seu dom foi apagado, sentiu que o seu dom não está mais naquele jeito, como sempre, eu vou orar por você agora para que ele seja de volta aceso. Mas uma das formas do dom, duas formas do dom voltar ao que era antes ou reacender novamente orando em línguas por um bom tempo, né, mais tempo com Deus e em oração em língua e jejum em oração, e amando. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma atividade evangelística e o dom de palavra de conhecimento sempre teve na minha vida, mas já fazia algum tempo naquele momento que eu não estava usando ele porque eu estava fazendo outras coisas para o reino de Deus. Mas eu estava com um grupo na rua e eu falei, cara, eu vou ensinar eles como realmente usar esse dom, né? E na primeira vez que eu tentei usar o dom, não funcionou. Na segunda vez que eu tentei, não funcionou. Na terceira vez também o dom não veio. Mas eu sabia que eu tinha esse dom, eu sabia que eu tenho esse dom. E eu falei assim, Senhor, eu sei que eu tenho esse dom, eu sei que eu já tive revelação da vida das pessoas, de palavras de conhecimento, né? De saber o que está oculto na vida das pessoas. E aí o Senhor falou, sim, mas você agora, nesse momento, você está querendo buscar performance e não amor. E o mais importante é amar e não buscar performance. Então, naquele momento, eu me arrependi porque eu estava buscando simplesmente mostrar para as pessoas como usar o dom. E eu estava mais preocupado, quando eu encontrava ali a vida perdida, né, que não conhece a Deus, eu estava muito mais preocupado em revelar o que estava na vida dela do que simplesmente amar ela. Então, não podemos botar o dom à frente do amor. O amor vai na frente. Então, essa é uma das ferramentas. Começa a buscar amor nas pessoas para que o dom volte novamente. E aí, naquele momento, eu me arrependi e falei, Deus, se não vier nenhuma revelação sobre a vida daquela pessoa, eu vou orar por ela, eu vou amar aquela pessoa, independente de qualquer coisa, e tá tudo bem. E aí, só por essa simples decisão, o dom voltou ao normal e eu comecei a saber tudo sobre a vida das pessoas. Eu olhava para as pessoas e Deus me revelava o que estava ali escondido. Eu começava a falar para as pessoas e elas começavam a chorar. Teve um homem que tinha acabado de sair de um bar, estava bebendo, tacou a lata de cerveja no chão, começou a chorar e se entregou a Deus. Tudo isso porque eu decidi primeiro amar e depois usar o dom. Então, muitas vezes o dom é morto porque a gente põe a vaidade na frente, põe ego na frente, põe a religiosidade na frente. Às vezes a gente quer que o dom seja uma coisa para chamar a atenção nossa. Não serve para isso. O dom é para amar as pessoas, ok? Vamos orar então sobre isso. Feche seus olhos comigo e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, o meu irmão está do outro lado agora. Eu peço agora que o Senhor venha reacender o dom que foi apagado. E eu declaro agora sobre o espírito dele que o dom que foi apagado seja reaceso agora. Em nome de Jesus, seja acordado agora. Seja reaceso o teu dom agora. Eu profetizo agora sobre a sua vida que o dom que Deus te deu é agora reacendido. Venha a luz, venha a chama nova em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, derrama, multiplica agora o dom que está na vida do meu irmão. Derrama agora mais uma porção maior. E eu oro para que o teu Espírito ensine ele a ser fiel neste dom, a andar sobre este dom de forma maravilhosamente. Em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo agora sobre você. Fogo agora no seu coração, que reacende o dom, reacende a paixão, reacende e reaviva você agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você gostou, se inscreve aí, dá um like e manda para alguém que você acha que é interessante. Até o próximo vídeo.